Meu nome é Beatriz Mendes e tenho 18 anos. No meu aniversário, o homem que me criou jogou uma nota de R$ 50 na minha cara e me disse para sair porque ele estava cansado de pagar pelo erro de outro homem. Ele esperou 18 anos por esse momento. 18 anos de silêncio gelado, recitais perdidos e insultos sussurrados quando ele achava que eu não podia ouvir. Ele acreditava que aqueles R$ 50 e uma porta batida seriam o fim da minha história. Ele não fazia ideia de que era apenas o começo. Antes de mergulharmos, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se você realmente gostar desta história. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo e que horas são aí. Adoro ouvir de todos vocês. Agora deixe-me levá-lo de volta ao ponto de partida. Para entender o que aconteceu no meu aniversário de 18 anos, preciso levá-lo 10 anos atrás. Para a primeira vez que percebi que não era como as outras crianças da minha família. Eu tinha 8 anos. Era o recital de primavera na Escola Municipal da Vila Mariana, que eu havia praticado para Elise por 3 meses seguidos. Meus dedos conheciam cada nota de cor. Minha mãe, Camila, sentou-se na primeira fila com o celular em punho, gravando cada segundo. Ela usava seu vestido azul favorito, aquele que guardava para ocasiões especiais. O assento ao lado dela estava vazio. Rodrigo tinha uma reunião de última hora. Foi isso que mamãe me disse quando perguntei onde ele estava. Mas mesmo aos 8 anos, notei que ele nunca tinha reuniões de última hora quando Lucas tinha seus jogos de futebol. Lucas tinha 4 anos na época, e Rodrigo comparecia a todas as partidas, mesmo aquelas em que meu irmãozinho apenas colhia flores no campo em vez de jogar. Depois do recital, encontrei mamãe no corredor. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela sorriu e me disse que eu estava maravilhosa. Por que o papai nunca vê as minhas coisas? Perguntei. Ela não respondeu, apenas me abraçou mais apertado do que o normal. Naquela noite não consegui dormir. Desci para buscar água e ouvi vozes na cozinha. Rodrigo e mamãe. Eles não sabiam que eu estava ouvindo. Eu te disse que não posso fingir para sempre, disse Rodrigo. Toda vez que olho para ela, vejo o erro que você cometeu. Ela é uma criança, Rodrigo. Ela é inocente em tudo isso. Ela não é minha filha. Nunca foi. E no dia em que ela fizer 18 anos, ela sai desta casa. Eu não entendia o que erro significava naquela época. Não sabia por que Rodrigo olhava para mim de forma diferente de como olhava para Lucas. Mas entendi uma coisa claramente. Seja lá o que estava errado comigo, fazia minha mãe chorar. Voltei para a cama sem a água e comecei a contar. Não os dias até poder sair, mas os dias até poder entender por que eu nunca era suficiente. A diferença entre Lucas e eu não era apenas emocional. Era financeira. E quando eu tinha 16 anos, tinha os recibos para provar. Era setembro do meu penúltimo ano. A inscrição para o Enem estava vencendo e eu precisava de R$ 200. 150 para a prova, 50 para livros preparatórios. Abordei Rodrigo em seu escritório em casa, onde ele estava revisando planilhas da Almeida Negócios Imobiliários, a imobiliária comercial, onde atuava como vice-presidente de desenvolvimento de negócios. Preciso de dinheiro para o Enem, disse, direto ao ponto. Aprendi anos atrás que Rodrigo preferia a eficiência a gentilezas. Ele nem olhou para cima. Arrume um emprego. O prazo de inscrição é em 2 semanas. Não tenho tempo para... Lucas precisa de novas chuteiras de futebol. As boas custam R$ 350. Não posso ficar jogando dinheiro para todo mundo. R$ 350 para chuteiras de futebol para um garoto de 14 anos que cresceria em 6 meses. Mais R$ 200 para meu exame de entrada na universidade era jogar dinheiro fora. Consegui um emprego numa cafeteria chamada Café Brasileiro. 3 quarteirões da escola. Salário mínimo, 15 horas por semana. Levei 3 meses para economizar o suficiente para o Enem e os livros, enquanto também cobria minha própria conta de celular, porque Rodrigo me removeu do plano familiar quando fiz 15 anos. Lucas, enquanto isso, ganhava um iPhone novo todo setembro, o modelo mais recente, sem perguntas. Quando meus resultados do Enem chegaram, 850 de 1000, percentil 96. Deixei o relatório no balcão da cozinha onde todos pudessem ver. Ninguém mencionou, nem Rodrigo, nem Juliana, sua segunda esposa, nem mesmo Lucas, que provavelmente não entendia o que os números significavam. Mamãe teria ficado orgulhosa.
Ela já tinha partido há 4 anos, levada por câncer de mama quando eu tinha 12. Mas gosto de pensar que ela estava observando de alguma forma. Não pedi dinheiro a Rodrigo novamente depois disso. Se eu tivesse que construir meu futuro sozinha, construiria. Mas também mantive um registro de cada disparidade, cada ofensa, cada real que foi para Lucas em vez de mim. Eu não sabia então. Mas esse registro se tornaria importante mais tarde. Minha mãe morreu numa terça-feira de novembro. Ela tinha 41 anos. Eu tinha 12. O câncer havia sido agressivo, 14 meses do diagnóstico ao fim. Passei a maior parte daquele ano sentada ao lado de sua cama de hospital, lendo em voz alta seus livros favoritos, enquanto as máquinas apitavam em ritmo constante. 3 dias antes de ela falecer, mamãe pediu às enfermeiras para nos dar privacidade. Ela estava fraca, sua voz mal passava de um sussurro, mas seu aperto na minha mão era surpreendentemente forte. Há uma carta, disse ela. Na minha caixa de joias, aquela com rosas na tampa. Eu conhecia a caixa. Ficava em sua penteadeira cheia de peças que ela não usava mais. Um colar de pérolas de sua mãe. Uma pulseira de prata de sua formatura. Não abra até você fazer 16 anos, continuou. Me prometa, Beatriz. 16 anos. Por que 16? Porque você será velha o suficiente para entender e forte o suficiente para lidar com isso. Prometi. Não sabia o que estava prometendo, mas teria concordado com qualquer coisa que ela pedisse. Ela morreu 3 dias depois, com eu segurando sua mão e Rodrigo parado na porta conferindo o relógio. 11 meses após o funeral, Rodrigo casou com Juliana. Ela era uma corretora de imóveis que ele conheceu em um evento da empresa. Loira, polida, ansiosa para desempenhar o papel da Sra. Mercer. O primeiro ato de Juliana como madrasta foi reorganizar a casa. As roupas da mamãe foram para a doação. Seus livros foram para o depósito. Sua caixa de joias quase foi para o sótão. Mas eu a peguei primeiro. Isso é meu, disse, apertando-a contra meu peito. Juliana olhou para Rodrigo. Ele deu de ombros. Deixa ela ficar com isso. É só quinquilharia. Escondi a caixa no fundo do meu armário atrás de casacos de inverno, que já não me serviam. E esperei 4 anos. Foi quanto tempo mantive minha promessa. Eu não tinha ideia de que uma carta mudaria tudo. No meu aniversário de 16 anos, abri a caixa de joias. Era uma manhã de sábado. Juliana tinha levado Lucas para um torneio de futebol viajante em Campos do Jordão. Rodrigo estava no clube de golfe, onde passava a maioria dos fins de semana fingindo ser mais importante do que era. Sentei na minha cama com a caixa coberta de rosas no colo. Minhas mãos tremiam enquanto levantava a tampa e encontrava o envelope, escondido sob um fio de pérolas. Meu nome estava escrito, na frente com a letra da mamãe. Beatriz. A carta tinha 3 páginas, escritas em papel timbrado pessoal dela, datada de 15 de agosto de 2019, 2 meses antes de seu diagnóstico. Li 2 vezes antes das palavras penetrarem. Minha querida Beatriz, se você está lendo isto, eu parti e você é velha o suficiente para saber a verdade. Rodrigo não é seu pai biológico. Antes de me casar com ele, tive um breve relacionamento com um homem chamado Rafael Almeida. Terminou quando ele ficou noivo de outra pessoa. Não sabia que estava grávida até depois que ele se foi. Rodrigo estava me cortejando na época, e tomei uma decisão que lamento desde então. Casei com ele e deixei que acreditasse que você era dele. Ele descobriu quando você tinha 3 anos. Encontrou um teste de DNA que eu havia escondido. Ele sabe a verdade há 15 anos, Beatriz. Ele escolheu ficar em silêncio, porque não queria o constrangimento de admitir que sua esposa tinha estado com outro homem. Sinto muito por nunca ter contado. Rafael nunca soube de você. Isso não foi justo com ele também. Esta carta foi reconhecida em cartório e arquivada com minha advogada, doutora Fernanda Carvalho, do escritório Carvalho e Parceiros. Ela tem instruções para ajudá-la se você precisar. Você não é um erro, Beatriz. Você é a melhor coisa que já fiz, e seu verdadeiro pai merece saber que você existe. Todo meu amor para sempre. Mamãe. Fiquei sentada lá por 1 hora lendo a carta várias vezes. Tudo finalmente fazia sentido e nada seria o mesmo. Naquela noite, digitei Rafael Almeida São Paulo no Google. Os resultados foram avassaladores. Rafael Almeida, CEO e cofundador da Carvalho Investimentos, um fundo de private equity especializado em imóveis comerciais e energia renovável. Ativos sob gestão,
2,3 bilhões de reais. Olhei fixamente para o número. Bilhões com B. Havia fotos. Um homem alto com cabelo prateado e olhos azuis penetrantes, do mesmo tom que os meus. Ele usava ternos sob medida na maioria das fotos, de pé em pódios ou apertando mãos com governadores e prefeitos. Mas o detalhe que fez meu coração parar estava enterrado em um artigo da revista Negócios São Paulo de março de 2022. A Carvalho Investimentos continua dominando o mercado imobiliário comercial de São Paulo, superando concorrentes menores em pelo menos 7 grandes negócios. Na última década, o artigo nomeou um desses concorrentes menores, Almeida Negócios Imobiliários. Quase ri. A empresa para a qual Rodrigo trabalhava tinha Almeida no nome porque Rafael havia sido cofundador 20 anos atrás. Eles se separaram por uma disputa de negócios e Rafael seguiu para construir um império, enquanto Rodrigo permanecia vice-presidente da firma que eles haviam fundado juntos. Rodrigo odiava Rafael Almeida. Eu o ouvia reclamar daquele bastardo arrogante em jantares, culpando Rafael por cada negócio que dava errado, cada contrato perdido para um lance maior. E agora eu sabia por quê. Rodrigo me olhava com tanto desprezo, toda vez que via meu rosto, via o homem que o havia vencido em tudo. Negócios, sucesso e aparentemente o coração da minha mãe. A questão agora era simples. Rafael Almeida queria saber que eu existia? Esperei 6 meses antes de entrar em contato. Eu precisava ser estratégica. Em setembro do meu último ano, escrevi uma carta para Rafael Almeida. Não um e-mail. Uma carta física enviada para a sede da Carvalho Investimentos no centro de São Paulo. Inclui uma cópia da carta da mamãe e um pedido simples. Um teste de DNA independente para confirmar a verdade. 2 semanas se passaram. Depois 3. Verificava a caixa de correio todos os dias. Meu estômago revirando com uma mistura de esperança e medo. No dia 18 chegou uma resposta. Não diretamente de Rafael, mas de seu advogado. A carta era breve e profissional. O Sr. Almeida estava disposto a se submeter ao teste de DNA no Laboratório Nacional, uma instalação certificada. Uma consulta havia sido agendada para 15 de outubro. O teste levou 5 minutos. Um cotonete na bochecha, alguns papéis, uma promessa de que os resultados chegariam dentro de 2 semanas. Em 8 de novembro recebi o relatório. Número do caso LN 2023-08. Probabilidade de paternidade 99,9. 3 dias depois meu telefone tocou. Um número desconhecido com código de área de São Paulo. Beatriz? A voz era profunda, medida. Aqui é Rafael Almeida. Acabei de receber os resultados. Não consegui falar. Minha garganta havia fechado completamente. Eu não sabia de você, continuou ele. Sua mãe nunca me contou. Mas agora que sei, não vou a lugar nenhum. Prometo isso. Acreditei nele. 15 de março chegou frio e cinzento. O céu pesado com nuvens que não conseguiam decidir se choveriam ou não. Acordei às 6h47, 13 minutos antes do meu alarme. Por um momento fiquei imóvel, olhando para o teto do quarto onde dormi por 18 anos. As paredes estavam nuas agora. Eu havia tirado os pôsteres e fotos semanas atrás, empacotando-os em caixas que ficavam no canto prontas para ir. Hoje era o dia. Eu podia sentir nos meus ossos. Tomei banho, vesti jeans e um suéter azul marinho e desci. A cozinha cheirava a café e torradas. Juliana estava no balcão, rolando o feed do celular. Lucas sentou à mesa, enfiando cereal na boca enquanto assistia a algo em seu iPad. Nenhum deles olhou para cima quando entrei. Nenhum feliz aniversário, nenhum cartão, nenhum bolo. Eu não esperava nenhuma dessas coisas, mas a ausência ainda doía. Rodrigo sentou-se à cabeceira da mesa lendo o Estado de São Paulo. Ele também não me reconheceu, mas notei que sua mandíbula estava tensa, seus ombros rígidos. Ele esperou por este dia por anos. Servi um copo de suco de laranja e olhei pela janela. Lá estava, um Mercedes Classe S preto estacionado na esquina da nossa rua, visível através dos galhos nus do ipê em nosso jardim da frente. Rafael já estava aqui, esperando. O envelope no bolso da minha jaqueta parecia mais pesado do que papel deveria ser. Dentro estavam os resultados do DNA. Uma cópia da carta da mamãe e uma fotografia de Rafael e eu tirada 2 meses atrás, em uma cafeteria no centro. A primeira vez que nos encontramos pessoalmente. Respirei fundo. Seja lá o que acontecesse a seguir, eu estava pronta. Rodrigo dobrou o jornal e olhou para mim pela primeira vez naquela manhã. Precisamos conversar, disse ele.
Rodrigo enfiou a mão na carteira e tirou uma nota de 50 reais. Ele não me entregou. Ele a jogou. A nota pousou na mesa na minha frente, ao lado do meu suco de laranja intocado. Você tem 18 anos agora, disse ele. Terminei. Olhei fixamente para os 50. Como? Você me ouviu. A voz de Rodrigo era monótona, ensaiada. Ele vinha praticando este discurso. Cumpri minha obrigação legal. Você é adulta. Caia fora. Juliana largou o celular. Rodrigo, talvez devêssemos... Fique fora disso. Ele nem olhou para ela. Seus olhos estavam fixos nos meus, cheios de 18 anos de ressentimento. Eu sei desde que você tinha 3 anos. Você não é minha filha. Acabei de receber os resultados. Não consegui falar. Minha garganta havia fechado completamente. Eu não sabia de você, continuou ele. Sua mãe nunca me contou. Mas agora que sei, não vou a lugar nenhum. Prometo isso. Acreditei nele. 15 de março chegou frio e cinzento. O céu pesado com nuvens que não conseguiam decidir se choveriam ou não. Acordei às 6h47, 13 minutos antes do meu alarme. Por um momento fiquei imóvel, olhando para o teto do quarto onde dormi por 18 anos. As paredes estavam nuas agora. Eu havia tirado os pôsteres e fotos semanas atrás, empacotando-os em caixas que ficavam no canto prontas para ir. Hoje era o dia. Eu podia sentir nos meus ossos. Tomei banho, vesti jeans e um suéter azul marinho e desci. A cozinha cheirava a café e torradas. Juliana estava no balcão, rolando o feed do celular. Lucas sentou à mesa, enfiando cereal na boca enquanto assistia a algo em seu iPad. Nenhum deles olhou para cima quando entrei. Nenhum feliz aniversário, nenhum cartão, nenhum bolo. Eu não esperava nenhuma dessas coisas, mas a ausência ainda doía. Rodrigo sentou-se à cabeceira da mesa lendo o Estado de São Paulo. Ele também não me reconheceu, mas notei que sua mandíbula estava tensa, seus ombros rígidos. Ele esperou por este dia por anos. Servi um copo de suco de laranja e olhei pela janela. Lá estava, um Mercedes Classe S preto estacionado na esquina da nossa rua, visível através dos galhos nus do ipê em nosso jardim da frente. Rafael já estava aqui, esperando. O envelope no bolso da minha jaqueta parecia mais pesado do que papel deveria ser. Dentro estavam os resultados do DNA. Uma cópia da carta da mamãe e uma fotografia de Rafael e eu tirada 2 meses atrás, em uma cafeteria no centro. A primeira vez que nos encontramos pessoalmente. Respirei fundo. Seja lá o que acontecesse a seguir, eu estava pronta. Rodrigo dobrou o jornal e olhou para mim pela primeira vez naquela manhã. Precisamos conversar, disse ele. Rodrigo enfiou a mão na carteira e tirou uma nota de 50 reais. Ele não me entregou. Ele a jogou. A nota pousou na mesa na minha frente, ao lado do meu suco de laranja intocado. Você tem 18 anos agora, disse ele. Terminei. Olhei fixamente para os 50. Como? Você me ouviu. A voz de Rodrigo era monótona, ensaiada. Ele vinha praticando este discurso. Cumpri minha obrigação legal. Você é adulta. Caia fora. Juliana largou o celular. Rodrigo, talvez devêssemos... Fique fora disso. Ele nem olhou para ela. Seus olhos estavam fixos nos meus, cheios de 18 anos de ressentimento. Eu sei desde que você tinha 3 anos. Você não é minha filha. Nunca foi. Só mantive você por perto, porque sua mãe me implorou e porque eu não queria que as pessoas fizessem perguntas. Lucas finalmente olhou para cima do iPad. Sua boca ficou aberta. Cereal esquecido. Mas Camila se foi agora, continuou Rodrigo. E eu não vou pagar. Pelo erro de outro homem. Erro de outro homem. As mesmas palavras que ouvi quando tinha 8 anos. Peguei a nota de 50 reais devagar, deliberadamente. Não queria que Rodrigo visse minhas mãos tremerem. Você acha que isso é um insulto? É mais do que você merece. Quase sorri. Quase. Eu sei, disse. Sei há 2 anos. A expressão de Rodrigo vacilou. Confusão, depois suspeita. Enfiei a mão no bolso da jaqueta e puxei o envelope. Coloquei-o na mesa diretamente na frente dele. Abra. Ele hesitou, depois rasgou o envelope. Observei seu rosto enquanto ele lia os resultados do DNA, enquanto reconhecia a caligrafia da mamãe na carta, enquanto a cor drenava de suas bochechas. E meu verdadeiro pai, eu disse. Está esperando lá. Fora. A cabeça de Rodrigo virou bruscamente para a janela. O Mercedes preto. A porta do motorista abrindo.
Um homem alto com cabelo prateado pisando na calçada. Rafael Almeida. O rosto de Rodrigo ficou cinza. Não, ele sussurrou. Não, não, não. Observei Rodrigo observar Rafael. O homem que me atormentou por 18 anos, que me fez sentir inútil, indesejada, invisível, estava congelado no lugar. Sua mão apertava o relatório de DNA com tanta força que o papel amassou nas bordas. Rafael subiu nossa entrada, com a confiança despreocupada de alguém que não tinha nada a provar. Ele usava um sobretudo carvão e luvas de couro. Seu cabelo prateado perfeitamente penteado apesar do vento de março. Isso é impossível. Rodrigo respirou. Você e ele? Camila e... Ele não conseguiu terminar a frase. Antes de você, eu disse. Antes que ela soubesse que você existia. Juliana ficou pálida. Ela olhou entre Rodrigo e a janela, tentando juntar as peças do que estava acontecendo. Lucas havia abandonado o iPad completamente. Sua apatia adolescente substituída por choque de olhos arregalados. Você planejou isso? A voz de Rodrigo rachou. Você vem planejando isso por 2 anos. Confirmei, disse eu, desde que encontrei a carta da mamãe. Desde que soube que você conhecia a verdade e me puniu por isso mesmo. Ah, sim. A campainha tocou. Ninguém se mexeu. Tocou novamente. Eu atendo, disse. Caminhei até a porta da frente, meu coração batendo forte, mas meus passos firmes. Podia sentir os olhos de Rodrigo queimando em minhas costas. Podia ouvir Juliana sussurrando algo frenético, provavelmente tentando descobrir como isso afetaria sua posição social. Abri a porta. Rafael Almeida estava na varanda. Seus olhos azuis, meus olhos, encontrando os meus. Pronta? Ele perguntou. Pronta. Virei-me para olhar Rodrigo uma última vez. Ele ainda estava de pé na mesa da cozinha, a nota de R$ 50 esquecida no chão. Adeus, Rodrigo. Rafael não esperou por um convite. Ele passou por mim para dentro do hall, sua presença preenchendo o espaço de uma forma que Rodrigo nunca poderia. Rodrigo! A voz de Rafael era calma, quase agradável. Faz tempo. Saia da minha casa, disse Rodrigo. Estou aqui para buscar minha filha. Aquela que você acabou de jogar fora com uma nota de R$ 50. Rafael olhou para o dinheiro amassado no chão. Generoso da sua parte. Ela não é sua. Rodrigo parou. Os resultados do DNA ainda estavam em sua mão. As evidências inegáveis. 91%, disse Rafael. O Laboratório Nacional não comete erros. Nem Camila, aparentemente, quando escolheu não me contar. Juliana finalmente falou. Rodrigo, quem é este homem? Rafael Almeida. Rodrigo cuspiu o nome como veneno. Meu ex-sócio de negócios. Aquele que vem sabotando meus negócios há anos. Sabotando? Rafael ergueu uma sobrancelha. Acho que a palavra que você está procurando é superando. Há uma diferença. Fiquei perto da porta, observando o confronto se desenrolar. Parte de mim queria intervir, mas uma parte maior entendia que este momento não era sobre mim. Era sobre Rodrigo enfrentando as consequências de sua crueldade. Você acha que ganhou alguma coisa? Rodrigo se aproximou de Rafael, os punhos cerrados. Levá-la não muda nada. Ela ainda é o erro de Camila. Ela ainda é... Cuidado. A voz de Rafael caiu, perdendo seu verniz agradável. Essa é minha filha de quem você está falando. E passei os últimos 6 meses aprendendo. Exatamente como você a tratou. As palavras pairaram no ar. Sei sobre o dinheiro do Enem que você recusou, continuou Rafael. O plano de celular que você cortou. O fundo fiduciário que você vem drenando. Tudo. O rosto de Rodrigo foi de cinza a branco. Como? Não importa como. O que importa é que tudo que você fez para Beatriz terá consequências a partir de hoje. Rafael enfiou a mão no casaco e produziu uma pasta Manila. Colocou-a no balcão da cozinha diretamente na frente de Juliana, que se encolheu como se pudesse mordê-la. Camila deixou Beatriz um fundo fiduciário, disse Rafael. R$ 180,000 para ser administrado por seu tutor legal até ela completar. 18 anos. Ele abriu a pasta. Esse tutor era você, Rodrigo. A mandíbula de Rodrigo se tensionou. Eu tinha todo o direito de acessar esses fundos. Criar uma criança é caro. É mesmo? Rafael puxou uma planilha. Extratos bancários destacados e anotados.
De acordo com esses registros, você sacou R$ 47.000 nos últimos 5 anos para despesas de criação. Ele olhou para mim. Beatriz, Rodrigo pagou sua inscrição do Enem? Não. Sua conta de celular? Não. Material escolar, roupas, atividades extracurriculares? Paguei tudo sozinha com dinheiro que ganhei trabalhando numa cafeteria. Rafael voltou-se para Rodrigo. Então, para onde foram R$ 47.000? Silêncio. Os olhos de Juliana dispararam para a planilha. Vi sua expressão mudar. Não exatamente culpa, mas reconhecimento. Ela sabia para onde aquele dinheiro foi. Acampamentos de futebol de Lucas. Treinamento particular de Lucas. O desfile interminável de novos eletrônicos de Lucas. Isso é desvio de fundos. Rafael disse calmamente. Sobe a lei brasileira. Um fiduciário que se apropria indevidamente de fundos pode ser responsabilizado pessoalmente, mais juros, mais honorários legais. Você não pode provar... Já provei. Rafael bateu na pasta. Minha advogada, doutora Fernanda Carvalho, está revisando esses registros há meses. A mesma Fernanda Carvalho que sua esposa, Camila, contratou para proteger os interesses de Beatriz antes de morrer. Rodrigo parecia que poderia vomitar. Discutiremos isso mais, disse Rafael. Depois do gala. Mais uma coisa. Rafael puxou um segundo documento da pasta, um e-mail impresso completo com cabeçalhos e carimbos de data-hora. O rosto de Rodrigo foi de branco a verde. 12 de setembro de 2018. Rafael leu em voz alta. De Rodrigo Almeida Negócios. Para seu advogado pessoal. Assunto. Questão de herança. Confidencial. Ele ergueu o papel para que todos pudessem ver. Preciso saber minhas opções para minimizar obrigações de herança. Para uma criança que não é biologicamente minha. Especificamente, posso excluí-la do meu testamento sem divulgar o motivo? E o que acontece com o fundo fiduciário de sua mãe se a criança for removida da casa antes dos 18 anos? Juliana ofegou. Até Lucas parecia perturbado. Onde você conseguiu isso? A voz de Rodrigo era quase um sussurro. O departamento de TI da sua empresa não é tão leal quanto você pensa, disse Rafael, especialmente quando recebem melhores oportunidades em outro lugar. Eu não sabia sobre este e-mail. Rafael havia mencionado que estava reunindo evidências, mas não percebi o quão fundo ele tinha cavado. Você vem planejando me cortar desde que eu tinha 12 anos, eu disse. As palavras saíram firmes, factuais. Antes mesmo da mamãe morrer. Rodrigo não conseguia me olhar nos olhos. O gala é em 1 semana, disse Rafael, guardando os documentos de volta na pasta. Sugiro que passe esse tempo consultando seu advogado, porque depois de sábado à noite, todos na comunidade empresarial de São Paulo saberão exatamente que tipo de homem você é. Ele estendeu a mão para mim. Beatriz, vamos. Dei uma última olhada na cozinha, na expressão congelada de Juliana, na confusão de Lucas, na compostura desmoronando de Rodrigo. Então saí pela porta com meu pai, meu verdadeiro pai. A história está apenas começando, pessoal. Rodrigo me expulsou pensando que havia vencido, mas ele não tinha ideia de quem era meu verdadeiro pai. E a melhor parte ainda está por vir. Em 1 semana, todos que Rodrigo passou a vida inteira tentando impressionar, aprenderão a verdade sobre ele. Se você quer ver o que acontece naquele gala, curta e se inscreva agora. Confia em mim, você não quer perder isso. Eu deveria ter sabido que Rodrigo não iria quieto. Na semana após meu aniversário, me mudei para um apartamento de hóspedes no prédio de Rafael, no centro. Um arranha-céu elegante com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Era temporário, apenas até eu começar a faculdade no outono, mas parecia um planeta diferente comparado à casa na Vila Mariana. Nos primeiros dias me permiti respirar. Desfiz minhas caixas. Explorei o bairro. Jantei com Rafael 2 vezes. Conversas estranhas, mas genuínas, onde tentamos preencher 18 anos de silêncio. Então os ataques começaram. Na terça-feira, 18 de março, recebi uma ligação da diretora da minha escola. Rodrigo havia contatado ela alegando que eu era emocionalmente instável e fabricando histórias sobre minha família. Ele sugeriu que eu poderia precisar de uma avaliação psicológica antes da formatura,
A diretora felizmente me conhecia bem o suficiente para ser cética, mas a ligação me abalou. Na quinta-feira chegou um e-mail do Escritório de Admissões da Universidade de São Paulo. Assunto: esclarecimento necessário. Cara senhorita Mendes, recebemos informações sugerindo inconsistências em sua solicitação de auxílio financeiro. Especificamente, preocupações foram levantadas sobre sua situação familiar e status de tutela. Entre em contato com nosso escritório para agendar uma reunião antes que sua matrícula possa ser finalizada. Prazo: 1º de abril. Olhei para o e-mail, por 10 minutos antes de ligar para Rafael. Ele está tentando destruir meu futuro, disse. Ele não pode mais me machucar diretamente. Então está atacando tudo o que construí. Rafael ficou quieto por um momento. Doutora Fernanda Carvalho cuidará da universidade e da diretora. Rodrigo está cavando sua própria sepultura. Ele só não sabe ainda. O que você quer dizer? O gala é no sábado. Ele estará lá para aceitar seu prêmio. E nós também. Eu ainda não entendia. Mas entenderia. Rodrigo não ia apenas perder. Ele ia perder na frente de todos que importavam para ele. O 15º Gala Anual de Caridade da Câmara de Comércio de São Paulo. Era o evento social da temporada de primavera. Aprendi isso com Rafael, que explicou durante o jantar na sexta à noite, véspera do evento. 400 convidados, disse ele, cortando seu bife. Líderes empresariais, investidores, autoridades municipais. Todos que importam no mundo imobiliário comercial de São Paulo estarão lá. E Rodrigo, disse. Ele está sendo homenageado como desenvolvedor do ano. O sorriso de Rafael era fino. Um prêmio pelo qual ele vem fazendo campanha desde 2019. A validação que ele sempre quis. Prova de que ele pertence à elite da cidade. Empurrei minha salada pelo prato. Então vamos tirar isso dele? Não. Rafael largou a faca e o garfo. Vamos deixá-lo tirar isso de si mesmo. Tudo o que temos que fazer é aparecer. O gala estava sendo realizado no Hotel Tivoli no centro, no Grand Ballroom no 2º andar. Gravata preta, champanhe, um leilão silencioso beneficiando programas de alfabetização infantil. E Rafael Almeida era o patrocinador principal, tendo doado R$500 mil para a causa. Como patrocinador principal, faço as observações de abertura, explicou Rafael. Tenho cerca de 10 minutos no palco antes de começarem a entregar prêmios. O que você vai dizer? Ele estendeu a mão pela mesa e apertou a minha. A verdade, só isso. Apenas a verdade. Pensei em Rodrigo, provavelmente em casa agora, ensaiando seu discurso de aceitação, praticando seu sorriso humilde no espelho, imaginando os aplausos, os apertos de mão, as fotos que apareceriam na revista Negócios são. Paulo, ele não fazia ideia do que estava por vir. O que devo vestir? Perguntei. Rafael sorriu. Um sorriso real desta vez, caloroso e paternal. Mandei entregar algo no seu apartamento esta tarde. Considere um presente de aniversário. Sábado 22 de março, 19h30. O vestido azul marinho serviu perfeitamente. Seda até o chão com decote modesto, elegante sem ser chamativo. Rafael havia escolhido bem. Chegamos ao Tivoli juntos, suas mãos firmes no meu cotovelo enquanto caminhávamos pelo saguão dourado. Lustres de cristal lançavam luz quente sobre pisos de mármore. Casais bem vestidos conversavam perto do bar, suas risadas ecoando nos tetos altos. Nunca havia estado em nada assim. Meu mundo tinha sido cafeterias e corredores de ensino médio, não salões de baile e taças de champanhe. Mas mantive o queixo erguido e os ombros para trás, canalizando cada grama de compostura que desenvolvi ao longo de 18 anos sobrevivendo à casa de Rodrigo. Entramos no salão às 19h42. Sei. A hora exata porque verifiquei meu telefone para lembrar de cada detalhe. A sala era deslumbrante. Mesas redondas cobertas com linho branco, centros de mesa de rosas brancas e eucalipto. Um palco na extremidade distante, com um pódio e uma tela enorme, exibindo o logotipo da Câmara de Comércio. E lá, perto do bar, estava Rodrigo. Ele usava um smoking que provavelmente custou mais do que todo o meu guarda-roupa. Juliana estava ao lado dele em um vestido vermelho, rindo de algo que um dos investidores disse. Rodrigo segurava uma taça de champanhe, gesticulando expansivamente enquanto contava alguma história sobre um negócio recente. Então ele me viu. A taça de champanhe congelou no meio do caminho até seus lábios. Seus olhos se moveram do meu rosto para Rafael, depois de volta para mim. Observei a cor drenar de suas bochechas em tempo real.
Ele se desculpou de seu grupo e caminhou em nossa direção, sua expressão assassina. Que diabos você está fazendo aqui? Fui convidada, disse calmamente. Meu pai é o patrocinador principal. Várias cabeças viraram a palavra pai. Telefones apareceram nas mãos. Alguém sussurrou. Seu pai? Ele riu, um som áspero e feio. Rafael Almeida não é seu pai. Ele é um vigarista que está usando você para me atingir. As pessoas ao nosso redor pararam de fingir que não estavam ouvindo. Um círculo estava se formando, atraído pela promessa de drama. Rodrigo. Juliana apareceu ao lado dele, seu rosto tenso com alarme. Não aqui, por favor. Ele a afastou. Não. Todos precisam saber o que está acontecendo aqui. Ele apontou para mim, seu dedo tremendo de raiva. Esta garota não é minha filha. Ela é o produto do caso da minha falecida esposa. Uma bastarda que fui forçado a criar por 18 anos. Ofegos, murmúrios. Vi pelo menos 3 telefones subirem. Câmeras apontadas em nossa direção. Dei a ela um teto sobre a cabeça. Rodrigo continuou, sua voz subindo. Alimentei-a, vestia. E é assim que ela me retribui? Aparecendo aqui com ele? Não respondi. Não precisei. Rodrigo estava fazendo todo o trabalho sozinho. Ela é uma mentirosa e manipuladora assim como sua mãe era. Camila me enganou por anos. E agora a filha dela está tentando fazer a mesma coisa. Não acreditem em uma palavra que ela diz. O salão ficou quieto. Até o quarteto de cordas parou de tocar. Senti a mão de Rafael no meu ombro. Firme, tranquilizadora. Terminou? Perguntei a Rodrigo. Seu rosto estava vermelho agora. Veias visíveis nas têmporas. Estou apenas começando. Você acha que pode me arruinar? Você não é nada. Você sempre foi nada. Olhei para ele. Realmente olhei para ele talvez pela última vez. Não preciso arruiná-lo, Rodrigo. Você está fazendo isso sozinho. Do canto do olho, vi Rafael caminhando em direção ao palco. Era a hora. A mestre de cerimônias, uma mulher de cabelo prateado em um vestido preto com lantejoulas, bateu no microfone. Senhoras e senhores, se puderem me dar atenção, por favor. É hora de começar nosso programa. Por favor, recebam nosso patrocinador principal e palestrante, Sr. Rafael Almeida. Aplausos encheram o salão. Rafael subiu os degraus para o palco, com a confiança tranquila de um homem que jaci. Dirigiu a milhares de plateias, apertou a mão da MC, ajustou o microfone e sorriu para a multidão. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite, começou. O Gala de Caridade da Câmara de Comércio de São Paulo arrecadou mais de 12 milhões de reais para programas de alfabetização infantil nos últimos 15 anos. Isso é algo de que todos devemos nos orgulhar. Mais aplausos. Rodrigo havia recuado para sua mesa, seu rosto ainda corado. Juliana sussurrando urgentemente em seu ouvido. Esta noite quero falar sobre algo pessoal, continuou Rafael. Sobre família. Sobre as escolhas que fazemos e as consequências que seguem. Uma onda de curiosidade passou pela multidão. Este não era o típico discurso de patrocinador. 20 anos atrás, fiz uma escolha que me arrependo desde então. Afastei-me de alguém de quem gostava porque achei que tinha opções melhores. Não sabia então que ela estava carregando minha filha. Os sussurros se intensificaram. Vi cabeças virando, procurando contexto. 6 meses atrás, recebi uma carta de uma jovem notável. Ela passou 2 anos pesquisando sua própria história, reunindo evidências, construindo um caso. Ela fez isso não por vingança, mas pela verdade. Pelo direito de saber de onde veio. Rafael olhou diretamente para mim. Essa jovem está aqui esta noite, e gostaria de apresentá-la a vocês. Não como um segredo, não como um escândalo, mas como minha filha. Ele estendeu a mão em minha direção. Beatriz, você se juntaria a mim no palco? A caminhada até o palco pareceu durar 1 hora. 400 rostos me observaram cruzar o chão do salão. 400 pares de olhos rastrearam cada passo meu. Ouvi sussurros. Filha de Almeida. Quem é ela? Ele disse 18 anos? Subi as escadas e peguei a mão de Rafael. Ele me puxou gentilmente para seu lado, de frente para a multidão. Esta é Beatriz Mendes, disse ele no microfone. Ou como espero que ela me permita chamá-la algum dia Beatriz Almeida. Minha filha. Os aplausos começaram devagar, depois cresceram. Nem todos bateram palmas. Alguns estavam atordoados demais.
outros ocupados demais processando. Mas o suficiente o fez para que o som enchesse a sala. Beatriz passou 18 anos em uma casa que não a queria. Continuou Rafael. Foi dito a ela que era um erro. Foi negado apoio básico enquanto seu meio-irmão recebia tudo. Ela pagou sua própria inscrição do Enem trabalhando em uma cafeteria porque o homem que deveria ser seu tutor se recusou a dar a ela R$200. Vi a mesa de Rodrigo. Seu rosto estava cinzento. Juliana tinha a mão sobre a boca. Os outros convidados em sua mesa estavam se inclinando para longe, como se a desgraça de Rodrigo pudesse ser contagiosa. Apesar de tudo isso, disse Rafael, Beatriz se formou com GPA de 3,9. Ela pontuou no percentil 96 no Enem. Ela ganhou uma bolsa parcial para a Universidade de São Paulo. Ela fez tudo isso sozinha. Sem ajuda, sem apoio, sem ninguém dizendo que ela era digna. Ele se virou para mim, seus olhos brilhando. Perdi 18 anos da sua vida, Beatriz. Não posso recuperá-los. Mas posso prometer isso. De hoje em diante, você nunca mais estará sozinha. Não consegui falar. Minha garganta estava apertada demais. Então apenas acenei e apertei sua mão. Os aplausos eram ensurdecedores. Rafael gesticulou para o lado do palco, onde uma mulher em um terno, cinza sob medida, estava esperando. Para aqueles que possam questionar a validade do que compartilhei, permitam-me apresentar a doutora Fernanda Carvalho, sócia sênior da Carvalho e Parceiros. A doutora Carvalho tem sido a custodiante da documentação que prova a paternidade de Beatriz. Fernanda avançou, sua presença comandando o respeito imediato. Ela estava no final dos 40 anos com feições afiadas e o comportamento composto de alguém que passou décadas em tribunais. Boa noite, disse ela no microfone. Tenho em minha posse os seguintes documentos. Primeiro, uma carta reconhecida em cartório escrita por Camila Mendes em 15 de agosto de 2019, atestando a paternidade biológica de Rafael Almeida de sua filha, Beatriz. Segundo, resultados de teste de DNA do Laboratório Nacional, datados de 8 de novembro de 2023, confirmando uma probabilidade de 99,97% de correspondência paternal entre o Sr. Almeida e a Herda Mendes. Ela ergueu uma pasta. A mesma pasta que Rafael havia mostrado a Rodrigo uma semana atrás. Esses documentos foram autenticados e estão disponíveis para revisão legal. Não há ambiguidade aqui. Beatriz Mendes é filha biológica de Rafael Almeida. A sala zumbiu com reação. Vi um repórter da revista Negócios São Paulo rabiscando furiosamente em um caderno. Telefones estavam por toda parte gravando, enviando mensagens, postando. A mesa de Rodrigo havia se tornado uma ilha de silêncio. Os outros convidados haviam fisicamente afastado suas cadeiras dele. Ninguém queria ser associado ao que estava se desenrolando. Mais uma coisa, acrescentou Fernanda. Também estou de posse de registros financeiros indicando que Rodrigo, como fiduciário da herança de Beatriz de sua falecida mãe, sacou R$47 mil de seu fundo fiduciário em um período de 5 anos. Processos legais para recuperar. Esses fundos começarão na segunda-feira de manhã. Rodrigo se levantou abruptamente, derrubando sua taça de champanhe. Ele não disse uma palavra. Apenas saiu. Ele não foi longe. Rodrigo deu cerca de 10 passos em direção à saída antes de alguém gritar. Fugindo, Rodrigo. Ele parou. Virou-se. Seu rosto era uma máscara de fúria mal controlada. Isso é uma armadilha, ele gritou, sua voz rachando. Rafael vem tentando me destruir há 20 anos. Ele está usando aquela garota para terminar o trabalho. A multidão se moveu, desconfortavelmente. Algumas pessoas olharam para Rafael, depois para mim, depois de volta para Rodrigo. O teste de DNA é falso. Rodrigo continuou, marchando de volta em direção ao palco. Os documentos são forjados. Isso tudo é uma mentira projetada para me humilhar. Rafael não se abalou. O Laboratório Nacional é uma das instalações mais respeitadas do país. Seus resultados foram usados em milhares de processos legais. Você está sugerindo que eles fazem parte da minha conspiração? Estou sugerindo que você os comprou. E a carta de Camila, sua própria esposa. Isso também é forjado? A boca de Rodrigo abriu, depois fechou. Ele não tinha resposta. Você chamou minha filha de bastarda na frente de 50 testemunhas, disse Rafael, sua voz caindo para algo frio e perigoso. Você admitiu publicamente que sabia que ela não era sua filha, biológica, e que se ressentia dela por isso. Você fez isso antes de eu dizer uma única palavra.
Murmúrios de concordância ondularam pela multidão. Tudo o que está acontecendo com você esta noite, Rodrigo, você trouxe para si mesmo. Alguém na multidão gritou. E o dinheiro do fundo fiduciário? O rosto de Rodrigo ficou pálido. Isso é um assunto privado. 47 mil reais? Outra voz chamou. Da herança de uma criança? Isso é roubo. A multidão estava virando. Eu podia sentir. O julgamento coletivo mudando, a maré social se afastando de Rodrigo e em nossa direção. Juliana apareceu ao lado dele, puxando seu braço. Rodrigo, precisamos sair agora. Desta vez ele não discutiu. Eles fugiram pela porta lateral, deixando sua mesa vazia. Na segunda-feira após o gala, doutora Fernanda Carvalho entrou com um processo no Tribunal da Comarca de São Paulo, número do caso 2024 CV 08982. Autora, Beatriz Mendes. Réu, Rodrigo. A reclamação era direta. Quebra de dever fiduciário. Apropriação indevida de fundos. Fiduciários e falha em gerenciar. Adequadamente ativos mantidos para um beneficiário menor. Estávamos buscando recuperação total dos 47 mil reais que Rodrigo havia sacado. Mais juros de 8% ao ano, mais honorários advocatícios. A evidência é esmagadora. Fernanda me disse durante nossa reunião naquela tarde. Seu escritório ficava no 17º andar de um arranha-céu no centro com vista para as montanhas a oeste. Extratos bancários, registros de saque, autorizações assinadas. Tudo em nome de Rodrigo. E temos seu testemunho sobre o que você realmente recebeu. Nada. O que acontece agora? Rodrigo tem 30 dias para responder. Ele pode fazer um acordo ou pode lutar. Mas lutar significa descoberta. E descoberta significa que temos acesso a todos os seus registros financeiros. Ela sorriu levemente. Não acho que ele queira isso. Pensei no e-mail que Rafael me mostrou. Aquele em que Rodrigo perguntou a seu advogado sobre me cortar do testamento. Se aquele e-mail existia, o que mais estava escondido em seus arquivos? A outra coisa, continuou Fernanda. A situação da universidade foi resolvida. Falei com o escritório de admissões esta manhã. Eles revisaram as preocupações que Rodrigo levantou e as consideraram infundadas. Sua matrícula está confirmada. O alívio me lavou. Obrigada. Não me agradeça. Agradeça a si mesma. Você construiu um registro impecável apesar de tudo trabalhando contra você. As acusações de Rodrigo apenas o fizeram parecer mesquinho e vingativo. Saí do escritório, de Fernanda me sentindo mais leve do que em anos. O processo legal levaria tempo, meses provavelmente, mas o resultado não estava mais em dúvida. Rodrigo passou 18 anos me fazendo sentir impotente. Isso acabou agora. O advogado de Rodrigo ligou para Fernanda em 10 de abril, 3 semanas depois que a ação foi arquivada. Eles querem fazer um acordo. Fernanda me disse por telefone. Reembolso total dos 47 mil mais 8.500. De juros acumulados, mais nossos honorários legais, 12 mil. Eles também estão concordando em transferir o saldo restante do fundo fiduciário de sua mãe, imediatamente. Fiz as contas na minha cabeça. São mais de 200 mil reais no total. 200.500 para ser preciso. E eles não estão contestando nada. Sem descobertas, sem depoimentos, sem julgamento. Por quê? Porque Rodrigo não pode arcar com o escrutínio. O gala foi um desastre para ele profissional e pessoalmente. Seus sócios da Almeida Negócios Imobiliários vêm se distanciando desde então. Uma batalha legal prolongada só pioraria as coisas. Acordo foi assinado em 15 de abril, exatamente um mês após meu aniversário de 18 anos. Não compareci à assinatura. Não precisava ver o rosto de Rodrigo enquanto ele passava o cheque. Não precisava de seu pedido de desculpas, que, segundo Fernanda, ele não ofereceu de qualquer maneira. O que eu precisava era encerramento. E foi isso que consegui. O dinheiro foi depositado na minha conta 3 dias depois. Olhei para o saldo na tela do meu telefone por um longo tempo. 200.500 reais. Não era sobre o dinheiro, na verdade. Era sobre ser vista, ser reconhecida, ser finalmente informada de que o que aconteceu comigo estava errado. Rodrigo passou 18 anos me tratando como se eu não valesse nada. Agora ele havia pago literalmente por esse erro. Rafael me levou para jantar na noite em que o dinheiro do acordo chegou. Um restaurante italiano tranquilo em Jardins,
O tipo de lugar com toalhas de mesa brancas e velas cintilando em garrafas de vinho. Quero pagar pela sua faculdade, disse ele depois que fizemos o pedido. Tudo. Mensalidade, moradia, livros, tudo. Coloquei meu copo de água. Agradeço isso, mas não. Ele pareceu surpreso. Por quê? Porque passei 18 anos provando que não preciso de ninguém. Não vou começar a depender de alguém agora. Nem mesmo de você. Beatriz, sou seu pai. Não é dependência. É família. Eu sei. Estendi a mão pela mesa e toquei a dele. E sou grata por você estar na minha vida. Mas preciso fazer isso sozinha. O dinheiro do fundo fiduciário, minha bolsa, isso é suficiente. Mas que suficiente? Rafael ficou quieto por um momento. Pude vê-lo lutando com isso. Ou instinto de prover batalhando contra o reconhecimento de que eu precisava de autonomia. Sua mãe te criou bem, disse ele finalmente. Criou. Ok. Ele apertou minha mão. Mas se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, estou aqui. Sem condições. Eu sei. Terminamos o jantar falando sobre outras coisas. Seus negócios, meus planos para a faculdade, o apartamento que eu estava olhando perto do campus. Conversa normal de pai e filha, ou pelo menos o que imaginava que uma conversa normal de pai e filha pudesse ser. Eu não precisava do dinheiro de Rafael para provar que era digna. Já havia provado isso todos os dias por 18 anos. Sei que muitos de vocês assistindo passaram por algo semelhante, sendo negligenciados, desvalorizados, feitos para sentir que não importavam pelas pessoas que deveriam amá-los. Se esta história ressoa com você, deixe um comentário abaixo e compartilhe este vídeo. Às vezes, saber que você não está sozinho é a coisa mais importante. E não se esqueça de se inscrever para não perder o final. Estamos quase lá. As consequências para Rodrigo foram rápidas e brutais. Começou na noite do gala quando a Câmara de Comércio silenciosamente retirou sua nomeação de desenvolvedor do ano. Nenhum anúncio, nenhuma explicação. Apenas um breve e-mail aos participantes na manhã seguinte, afirmando que, devido a circunstâncias imprevistas, o prêmio não será apresentado este ano. Mas isso foi apenas o começo. Em 10 de abril, o mesmo dia em que o advogado de Rodrigo ligou para negociar o acordo, o Grupo Paulista de Investimentos se retirou de um projeto de desenvolvimento conjunto que estava em andamento há 18 meses. O negócio valia 12 milhões de reais, de acordo com o e-mail que Rodrigo recebeu, que de alguma forma chegou à revista Negócios São Paulo. O CEO da Grupo Paulista escreveu: "Não podemos associar nossa marca a indivíduos, cuja conduta pessoal levanta questões sobre julgamento ético." O artigo foi publicado em 5 de abril sob o título "Escândalo Familiar. Lança sombra sobre ex-executivo da Almeida Negócios Imobiliários." Eis porque naquela época, Rodrigo já tinha ido embora. O Conselho de Administração da Almeida Negócios Imobiliários realizou uma reunião de emergência em 1º de maio. Eu não estava lá, obviamente, mas Rafael tinha fontes dentro da empresa. A votação foi unânime. Rodrigo renunciaria com efeito imediato com um pacote de indenização, modesto e um rigoroso acordo de confidencialidade. O comunicado de imprensa oficial citou razões pessoais e um desejo de passar mais tempo com a família. Ninguém acreditou. Em 2 meses, Rodrigo havia perdido seu prêmio, seu maior negócio e sua carreira. A casa na Vila Mariana foi colocada à venda em junho. Juliana aparentemente decidiu que ficar em um bairro onde todos conheciam. Seus negócios eram insuportável. Não senti alegria na queda de Rodrigo. Não senti vindicação ou triunfo. O que senti foi algo mais silencioso. Algo como paz. Por 18 anos, Rodrigo teve poder sobre mim. Ele controlou onde morei, o que comi, se me sentia bem-vinda em minha própria casa. Ele me fez sentir pequena, inútil e invisível. Agora o mundo podia ver quem ele realmente era. E eu finalmente estava livre. Juliana e Lucas foram danos colaterais na implosão de Rodrigo. Não planejei dessa forma, mas não podia fingir que não havia antecipado. Juliana desapareceu das redes sociais dentro de uma semana do gala. Seu Instagram, onde postava fotos cuidadosamente curadas de sua família perfeita, ficou privado, depois desapareceu completamente. Soube por conhecidos mútuos que ela havia parado de frequentar seu clube do livro, suas aulas de tênis, suas reuniões de comitê de caridade. Não senti pena dela.
Ela assistiu Rodrigo me tratar como lixo por 6 anos e nunca disse uma palavra. Seu silêncio a tornou cúmplice. Lucas era diferente. Ele tinha 14 anos. Velho o suficiente para entender o que havia acontecido. Jovem o suficiente para que eu não pudesse responsabilizá-lo totalmente. Ele cresceu acreditando na narrativa que Rodrigo o alimentou. Que eu era a estranha, o problema, a razão pela qual sua família não era perfeita. 3 meses após o gala, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Beatriz, é o Lucas. Peguei seu número no celular da mamãe. Sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, mas queria dizer que sinto muito. Não sabia quão ruim as coisas eram para você. Deveria ter prestado atenção. Deveria ter dito algo. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Parte de mim queria responder imediatamente. Dizer a ele que estava tudo bem, reconstruir algum tipo de relacionamento. Mas outra parte, a parte que passou 18 anos sendo invisível, precisava de mais tempo. Digitei de volta. Obrigada por entrar em contato. Não estou pronta para conversar ainda, mas aprecio você dizer isso. Ele respondeu. Entendo. Sempre que estiver pronta. Se algum dia estiver pronta. Salvei o número dele, mas não o adicionei aos meus contatos. Talvez algum dia, mas não hoje. Em agosto, me mudei para a cidade universitária. Meu apartamento era pequeno. Uma unidade de 1 quarto em um complexo perto do campus com vista para o parque da cidade da janela da cozinha. Mobiliado com achados de segunda mão de brechós e grupos do Facebook. Um sofá azul, uma mesa de madeira, uma estrutura de cama que rangia quando eu rolava à noite. Era perfeito. O dinheiro do fundo fiduciário ficou em uma conta poupança, rendendo juros modestos. Usei-o para mensalidade e aluguel. Com cuidado para orçar para que durasse todos os 4 anos. Minha bolsa cobriu o resto. Não toquei em 1 centavo do dinheiro de Rafael. Não precisei. As aulas começaram na última semana de agosto. Me matriculei como especialização em administração com especialização. Secundária em comunicações. Meus professores eram exigentes. Minha carga de curso pesada, mas prosperava de maneiras que nunca prosperara no ensino médio. Pela primeira vez na minha vida, estava cercada por pessoas que não conheciam minha história, que me julgavam apenas pelo que eu mostrava. Consegui um emprego de meio período em uma pequena imobiliária no centro. Não a empresa de Rafael. Não nada conectado a Rodrigo. Apenas uma agência local que precisava de alguém para atender telefones e organizar arquivos. O pagamento era modesto, mas a experiência era inestimável. Rafael visitava 1 vez por mês, sempre num domingo. Tomávamos brunch em um café na Avenida Paulista, conversando sobre aulas e trabalho, e o lento processo de nos conhecermos. Ele nunca pressionou, nunca tentou comprar meu afeto. Apenas apareceu consistentemente da maneira que um pai deveria. Em outubro, fiz amigos. Em novembro, comecei a namorar um cara da minha aula de economia, Matheus. Um paulistano com uma risada fácil e zero conhecimento do meu passado complicado. Não contei a ele sobre Rodrigo, ou o gala, ou o processo. Ainda não. Aquela história pertencia ao meu passado. E eu estava construindo algo novo. Pela primeira vez em 18 anos, acordei todas as manhãs sem medo. Acordei com esperança. 6 meses após o gala, Rodrigo me enviou um e-mail. Quase o deletei sem ler. O nome dele na minha caixa de entrada parecia uma violação. Um lembrete de tudo que trabalhei para deixar para trás. Mas a curiosidade venceu. Beatriz, sei que não tenho direito de contatá-la, mas tive tempo para pensar sobre o que aconteceu e percebo que devo a você uma explicação, talvez até um pedido de desculpas. Gostaria de conversar se você estiver disposta. Rodrigo. Sem querida, sem sinceramente, sem reconhecimento do dano específico que causou. Apenas um gesto vago em direção à reconciliação, como se 18 anos de crueldade pudessem ser apagados com um único e-mail. Não respondi diretamente. Em vez disso, liguei para a doutora Fernanda Carvalho. Quero enviar a ele uma mensagem através do seu escritório, disse. Algo oficial. Algo final. Ela entendeu imediatamente. A carta foi enviada 3 dias depois em papel timbrado da Carvalho e Parceiros. Sr. Rodrigo, a senhorita Mendes recebeu sua comunicação datada de 22 de setembro. Ela pediu que eu transmitisse a seguinte resposta. Você teve 18 anos para me tratar com decência humana básica. Você escolheu não fazer isso. Você conhecia a verdade sobre minha paternidade e usou-a como justificativa para negligência e abuso emocional.
Você roubou de minha herança. Você tentou sabotar minha educação e meu futuro. Não estou interessada em suas explicações ou seus pedidos de desculpas. Não desejo ter mais contato com você. Isso não é vingança. É um limite. Por favor, não tente me contatar novamente. Beatriz Mendes. Rodrigo nunca respondeu. Não sei se ele ficou bravo, magoado ou aliviado. Não me importei. Algumas pessoas merecem segundas chances. Rodrigo não era uma delas. Perdão não significa deixar alguém voltar à sua vida para machucá-la novamente. Às vezes, perdão significa apenas deixar ir e ir embora. Construir um relacionamento com Rafael foi como aprender uma nova língua. Tínhamos o básico, DNA compartilhado, características compartilhadas, um desejo compartilhado de nos conectarmos. Mas a fluência levaria anos. Nossos brunches mensais se tornaram um ritual. Ele dirigia de São Paulo nas manhãs de domingo, sempre chegando exatamente às 10 horas. Pedíamos as mesmas coisas. Torrada de abacate para mim, ovos Benedict para ele. E conversávamos sobre tudo e nada. Alguns dias eram fáceis. Discutíamos seu último negócio ou meus próximos exames, rindo de piadas ruins e descobrindo interesses compartilhados. Ele amava jazz, eu também. Ele odiava coentro, eu também. Pequenas coisas, mas se somavam. Outros dias eram mais difíceis. Havia silêncios que se estendiam demais. Perguntas que não tinham boas respostas. Como você resume 18 anos de ausência? Como você lamenta um relacionamento que nunca existiu? Não estou tentando substituir o tempo que perdemos. Rafael me disse uma vez, mexendo seu café. Sei que é impossível. Só quero estar aqui para o que vier a seguir. Isso é suficiente, disse. E eu quis dizer isso. No meu aniversário de 19 anos, Rafael dirigiu até a cidade universitária com um pequeno bolo e um cartão. Nenhum presente extravagante, nenhum grande gesto. Apenas nós dois no meu pequeno apartamento comendo bolo de chocolate e assistindo o pôr do sol pintar o parque da cidade de rosa e dourado. Feliz aniversário, Beatriz, ele disse. Obrigada, pai. Foi a primeira vez que o chamei assim. Seus olhos brilharam, mas ele não fez disso um grande negócio. Eu também não. Algumas coisas não precisam de palavras. Olhando para trás, às vezes me pergunto, o que teria acontecido se eu nunca tivesse encontrado aquela carta? Se eu nunca tivesse entrado em contato com Rafael? Se eu tivesse apenas aceitado os R$ 50 de Rodrigo e desaparecido no mundo? Outra criança esquecida de um lar desfeito. Mas encontrei a carta. Entrei em contato. E tudo mudou. Aqui está o que aprendi com 18 anos sendo invisível. Primeiro, seu valor não é determinado por como os outros te tratam. Rodrigo me via como um erro, um fardo, um lembrete da traição de sua esposa. Mas a percepção dele nunca foi minha realidade. Eu sempre fui mais do que ele via. Segundo, limites não são egoístas. São essenciais. Cortar Rodrigo da minha vida não foi vingança. Foi autopreservação. Não devo a ninguém acesso à minha paz. Terceiro, família não é apenas sangue. São as pessoas que aparecem para você, que te escolhem, que te amam sem condições. Rafael e eu compartilhamos DNA, mas o que o torna meu pai é o esforço que ele faz todos os dias. Estou no 2º ano agora, estudando administração e sonhando em abrir minha própria imobiliária algum dia. Não para competir com Rodrigo ou Rafael, apenas para provar a mim mesma que posso construir algo do nada. Porque é isso que sempre fiz. Se você está assistindo e já se sentiu negligenciado, desvalorizado ou invisível, eu te vejo. Sua história não acabou. As pessoas que te dispensaram não podem escrever seu final. Você pode. Obrigada por ficar até o final da minha história. Agora quero perguntar, se você fosse eu, teria respondido ao e-mail de Rodrigo? Comente sim se você teria dado a ele uma chance. Ou não se concorda com minha decisão. E por favor, se inscreva e ative o sino de notificações para não perder a próxima história. Te vejo na próxima. Cuidem-se.